Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 643. A questão ainda é a 999, porque aqui a gente bate em cima mesmo. Então, olha só, nós já fizemos 5 vídeos, nós estamos indo para o 6º vídeo e em 2 questões ainda. Esse não é me desculpe mesmo. Isso não é problema para nós. Os bons espíritos respondem assim: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Agora, esse expiar, gente, é aquilo que eu já expliquei na questão 998, né? Quando nós tratamos a respeito de prova, de expiações e de provas. Então, eu não sei se você conseguiu entender o quanto é difícil a expiação e a prova. Eu não sei se você conseguiu entender os liames que entrelaçam, né? Esses pormenores todos. Eu não sei se você conseguiu entender. Que pode levar o espírito no corpo físico, que é a alma, a se sucumbir milhares de vezes. Sabe? Então, expiação não é fácil, provação não é fácil. Eu já deixei isso bem explicado em outros vídeos, no esmiuçamento, né? Então, o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. E expiar é o mesmo que reparar o passado, né? E reparar o passado não é fácil. Olha, reparar o passado, que é o mesmo que expiar, mas vamos falar reparar. Reparar o passado, você vai deparar com todos aqueles os quais você prejudicou. Você entendeu? Olha, você prejudica aqui na Terra, ignorantemente você ignora as leis divinas e você prejudica uma multidão. Depois, quando você retorna à parte espiritual, logo você vai parar nas regiões umbralinas. Todos esses que você prejudicou vão lá estar te esperando. E quando você cai lá, mas é um São João de roda. São João, São Pedro e Santo Antônio, lá é fora de época. É todo dia. Lá você pula igualzinho a pipoca na panela. Os termos é pejorativo, mas é para mostrar para você que o negócio não é brincadeira. O melhor caminho, gente, é o do amor. É o da caridade, da solidariedade. Você entendeu? O caminho do transtorno, é o caminho da ilusão, da fantasia, da porta larga, da prostituição. Esse não é o melhor caminho. E muita gente opta pelo caminho da porta larga, da prostituição. Sabe? É lógico, a gente respeita, a gente está só tratando no estudo, porque todo mundo está certo, só que cada um está num nível evolutivo, né? Então não é fácil o espírito expiar, como também não é fácil ele provar, ele reparar os débitos do passado. Aí Kardec faz uma nova pergunta. Se diante disto
um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Ora, pensa bem. Se um criminoso chega e lhe disse assim, ó, se diante disto, né? Ou melhor, se alguém lhe chega e lhe diz assim, se diante disto, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Ué, veja bem, para ele cumprir de todo o caso, é óbvio que ele necessita expiar todo o seu passado, né? Então, a resposta dos bons espíritos diz assim, ó, tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Porque, de acordo com a pergunta que Kardec fez aqui, leva o indivíduo a certa forma querer burlar as leis divinas. Você entendeu? E ninguém burla as leis do Criador. E não só burlando, mas fazendo vista grossa devido ao excesso do orgulho e do egoísmo, ignorando os desígnios das leis divinas. Então é obviamente que torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Só para você entender novamente a pergunta. Às vezes você pode não ter entendido o que eu disse, porque o que eu disse é relacionado ao esmiuçamento. Se diante disto um criminoso dissesse que, né, o criminoso disse, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, né? Cumprindo em todo caso expiar o seu passado. Ele expia o seu passado. Ora, mas como que ele vai expiar o passado? Se antes ele não demonstrou arrependimento. Se ele não se arrependeu. Por isso ele não expiou. Ele não se arrependeu. Ele tentou burlar as leis. Você conseguiu entender agora? É sutil, gente. É muito sutil. Eu estou fazendo tanto isso aqui, estou até gostando, viu? Meus dedos até... Nossa! Eu vou assumir isso também. Então é muito sutil, é muito complexo.
É uma nuancezinha de nada, uma mudançazinha e já caímos. Você entendeu? É coisa leve. Nenhuma necessidade tem de se arrepender, né? Então, nenhuma necessidade ele tem de se arrepender. Ué, então se ele espia, ele está espiando, ele está reparando, mas antes ele não pediu perdão. Antes ele não reconheceu o mal que cometeu. Você entendeu esse assunto? Que não adianta você construir o telhado primeiro para depois você construir as paredes e depois o alicerce. É isso que está querendo dizer aqui. Você conseguiu entender isso ou não? Você viu o telhado, as paredes, o alicerce aqui? Não. Não, tudo bem, mas eu estou tentando te mostrar. Estou tentando te mostrar que o edifício, ele começa na fundação e vai subindo gradativamente. Ninguém começa a construção de cima para baixo. Ninguém. A única coisa que eu conheço que acontece de cima para baixo é o banho. A pessoa entra embaixo da ducha do chuveiro, ensaboa o cabelo, ensaboa. E depois parte para o resto do corpo. Mas a construção não. Primeiro alicerce. Arrependimento. Alicerce chama arrependimento. Paredes. Chama-se perdão. Telhado. Chama-se expiação. Reparação. Agora, como você vai conseguir construir o telhado primeiro? Apoiado no quê? Você precisa de um alicerce. E esse alicerce, quem te sustenta é Deus. Sem Deus nós não somos nada. Por isso não existe barganha. E sim, mérito, conquista, fé, ação e reação, lei de causa e efeito. Se as pessoas soubessem, gente, se as pessoas tivessem noção, não existiria dor e sofrimento na face da terra. Até porque eu perguntei à minha avó um dia. Porque ela me disse um dia, eu falei comigo assim, isso é um obsessor, não pode, aí. Que isso? Ela me disse, meu filho, desde que o mundo é mundo, nunca houve uma morte na face da terra. Falei, meu Jesus, vou ter que ir no centro espírita forte. Você já ouviu esse ditado? Uma coisa cai a outra, né? Porque tem pessoas que dizem assim, ó, ele precisa ser levado num centro espírita forte. Gente, não existe centro espírita forte. Existem médios e presidentes de casa espírita fracos sem moral. Porque Deus é um só. Bezerra de Menezes é um só. Eurípides Barçanufo é um só. Anjo Ismael, guia espiritual do Brasil, anjo guardião do Brasil, é um só. Fraco.
sem fé. Pobre de espírito é o presidente e os médios que dizem, e os mentores também da casa. Ah, você precisa ir num centro espírita forte. Um dia me disseram isso. Me disseram assim, ó, você precisa procurar uma casa espírita forte. E eu não tinha lá muito conhecimento, e eu achava que a casa espírita que haviam me recomendado, né? Tinha uma academia de halterofilismo. E eu cheguei e perguntei ao presidente, falei, se tem academia de halterofilismo aqui? Ele falou, não, por quê? Foi porque me disseram que eu deveria procurar uma casa espírita forte, e essa me foi recomendada. Aí um dia Divaldo Pereira Franco disse que todo presidente, todo frequentador de casa espírita que diz que a outra pessoa necessita de uma casa espírita forte é porque ele não tem moral, ele não tem conhecimento, ele é que é um pobre de espírito, ele é que é fraco. Diz-me que estou falando besteira? Diz-me! Se Deus é um só, agora não sei se a pessoa vive aí apegado a outros deuses, né? Esses que eles ficam por aí, né? Né? Aí sim, isso não é Deus, isso é charlatão, isso é mistificador, isso é impostor. Isso aí que fica iludindo a cabeça das pessoas com cachaça, desgraçando a vida dos outros, mas não se esquecendo que quem planta giló, colhe giló. Quem planta uva, colhe uva. Como a mim mesmo, sabe, gente? Já fizeram tanto trabalho de macumba a contar que macumba, você entendeu? Macumba é o nome de um instrumento da África. Pesquise isso para você ver. Macumba, instrumento da África. Digita isso no pai do burro, que é o Google. Aqui no Brasil existe Umbanda. Só que mal praticada, porque aqueles que se dizem presidentes não têm conhecimento de nem onde encontra o próprio nariz. Sentiram uma influenciazinha lá, sabe? De um Zifi. Gente, quantas vezes já fizeram macumba para me destruir? Mas eu descobri. Eu descobri o porquê. Porque eu não sei se você sabe, de alguns anos para cá, a carne subiu o valor. E os espíritos pediam alcatra. E quem é bobo de comprar alcatra hoje em dia para colocar em encruzilhada? E começaram, gente, a levar fígado de vaca, rim de vaca, paquera, bofe, bucho. Ué, nem eu vou trabalhar em troca desses alimentos. Então eu já disse, gente, o dia que vocês quiserem fazer algo para me destruir, me avise que eu tenho algumas economiazinhas. Você entendeu? Investidas, é lógico. A carapuça veste, né? Me avise que eu compro essas alcatras. Vinho de primeira, cerveja de primeira. Vamos tratar os nossos irmãos bem tratados, gente. Quem sabe às vezes eles conseguem me destruir? Porque olha, quanto mais eles fazem
trabalham para me destruir, mais eu me fortaleço. Agora, você sabe que esses que estão fazendo os trabalhos, vou usar aquele termo, estão se ferrando perante a providência divina, né? Porque você sabe por que eles fazem trabalho contra mim? Inveja. Por não ter o que eu tenho e fazer o que eu faço. E para chegar onde eu me encontro, eu não sou melhor que ninguém. Eles vão ter que trilhar milhões de anos. Não estou dizendo isso com orgulho, não. Porque eu tenho dó deles. Por isso que quando eles forem fazer, eu quero ajudar de coração. De coração eu quero ajudá-los. Então, você tem que procurar um centro de casa espírita forte, né? Então, olha só. Espiar o seu passado. Nenhuma necessidade tem de se arrepender. Que é o que daí lhe resultaria? Os bons espíritos respondem. Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, se o indivíduo opta por estas ilusões, se ele é obstinado, é óbvio que ele vai tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação. Você entendeu? Como eu estava dizendo, você achou que eu tinha esquecido a respeito das abelhas, né? Não, as abelhas entram agora. Ih, cabecinha. Os mentores dizem, você não precisa usar roupa para tirar o mel. Tá bom. Você vai lá e mete a mão na caixa da abelha, uma vem, tuc, você morre por asfixia, fechamento de glote. Mas e se você coloca todos os parâmetros, aparatos, não sei. Você sabe, né? Você entende. E se você se protege, veste todos os agasalhos, você vai lá, esborrifa fumaça nela. A fumaça leva as abelhas a não perder, mas desestrutura nelas os sonares que elas possuem. Porque elas ficam tontas. Então elas perdem ali o sonar. E você vai lá, corta os favos de mel e nenhuma abelha te pica, porque você está, né, bem equiparado com o agasalho especial. Então é assim. A prova e expiação, a depender muito da forma como o indivíduo conduz a situação. A prova pode demorar, como no caso aqui, está falando sobre expiação. Mas a prova também pode demorar séculos e séculos se ele agir dessa forma aqui. Porque muitos espíritos trabalharão para que ele constantemente se afunde, venha se sucumbir. Não é só na expiação que os seres trabalham para que os espíritos desencarnados trabalhem para que aqueles encarnados venham a se sucumbir. Na prova e na expiação também, na provação também. E quantos seres no corpo físico trabalham
intuídos pelas trevas, para que aqueles seres no corpo físico venham a se sucumbir, principalmente esses diretores de filmes, esses diretores de modas, essas passarelas que transformam estas jovens e esses rapazes em manequins, em robôs e levando eles à bulimia, a essa doença do emagrecimento de uma forma, de uma estética física condizente à moda mundial. Isso não é moda, isso é obsessão. Isso é transtorno psiquiátrico que os psiquiatras, os psicólogos não enxergam. Só conseguem enxergar quando o paciente ali chega ao quadro de bulimia. Você sabe o que é bulimia, né? Estude para você ver. Aí que eles começam a atender o paciente. E quantos já morreram por bulimia? E quem é que está aí por essas pessoas? Como se diz o ditado, né? A vida continua, né? Mas pode ter certeza que aqueles que foram responsáveis por aquela desgraça responderão pela vida daquele indivíduo. Vamos ao próximo vídeo.